mercado da regularização, provavelmente você já escutou algum momento, né, eu ter falado isso aqui. Gente, existem 30 milhões de imóveis irregulares no país. E é uma demanda surreal. De fato, isso existe. De fato, é uma demanda que existe. Hoje, pelo menos metade dos imóveis no seu município estão irregulares. E aí eu recebi a seguinte pergunta ontem. Bruna, você acha que compensa investir nessa área de regularização de imóveis, sendo que eu moro num município pequeno? A dúvida é referente à questão de captação de cliente. Isso é claro, isso é visível. E às vezes a pessoa que mora em um município não tão grande, ela imagina que não existe uma demanda para esse serviço, que não existem profissionais, não, clientes precisando desse serviço. De uma coisa eu sei, profissionais fazendo esse serviço não tem, porque a maioria dos municípios não tem absolutamente ninguém que realiza esse serviço, tá? E aí, quando você entra nesse mercado, independente do município, existe essa demanda. Aí, ontem mesmo, eu recebi a mensagem, na verdade foi antes de ontem, recebi a mensagem de uma das minhas alunas, a Kátia, e ela me mandou. A Kátia, quando ela veio aqui contar a história dela, ela mora num município onde tem 5 mil habitantes, salvo engano, 5 ou 15 mil. Mas aí ela falou assim, Bruna, hoje eu tenho a agenda lotada. E na mensagem ela fala, Bruna, faturei mais de 30 mil reais por regularizações e hoje estou contratando pessoas para trabalhar comigo. Para e pensa. Olha a escala desse negócio. Olha o quanto isso é grande, porque não tem profissionais que realizam esse tipo de serviço. Então, independente do município, você consegue sim captar clientes. Independente do município, você consegue sim faturar mais de 10 mil reais por mês. Você só precisa ter ali o direcionamento correto. Você só precisa fazer da forma correta. Só que quando a gente fala de regularização, eu até fiz aqui, ficou bonitinho. Quando a gente fala da regularização, de fato, isso existe. Então, são mais de 30 milhões de imóveis irregulares. Mas o problema é que o engenheiro civil, o arquiteto, e tem os técnicos também, que os técnicos também podem atuar nessa área. Então, o engenheiro civil, arquiteto, técnico, não sabe como vai chegar nesse cliente. O problema está em como você vai chegar nesse cliente. Você não sabe as formas corretas de alcançar esse cliente. Por quê? A faculdade, primeiramente, ela não ensina absolutamente nada sobre isso. Então, quando a gente fala de captar cliente, tem ali um tabu, sabe? Tipo aquela coisa, meu Deus, como é que eu vou captar cliente? Eu não aprendi absolutamente nada sobre isso. Por que que eu estou falando isso? Porque eu sou a prova viva disso. Eu vivi durante muito tempo acreditando, meu Deus, como que eu vou vender? Mas se eu quero empreender, se eu quero ter resultado, que a minha escolha foi empreender, porque, primeiramente, porque eu não tive oportunidade no mercado, o mercado não me deu oportunidade, e segundo, porque eu queria trabalhar para mim, eu queria crescer o meu negócio, diferente de crescer negócio de outras pessoas. E aí eu precisava vender. Eu precisava todos os dias vender. Eu preciso todos os dias estar mostrando para as pessoas que elas precisam do meu serviço. E como é que a gente alcança esse cliente de regularização? Por quê? Existem muitas regularizações. De fato, existem muitos clientes. Só que, para que você tenha a quantidade de cliente ali suficiente, na verdade, para que você capte esses clientes, você precisa ter a estratégia certa. Tendo essa estratégia, você vai ter faturamentos altos. E olha, isso é muito possível. Isso é muito possível. Você faturar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Eu trouxe aqui histórias de profissionais, alunos meus, que faturam 160 mil reais por mês com regularização de imóveis. Essa demanda, ela tá ali e esse mercado, ele tá a todo vapor. 2023, ele vai ser o ano para quem está atuando nessa área. E a gente tem que descobrir quais são as formas de a gente alcançar esses clientes. E de uma coisa eu sei, porque eu já errei. Alcançar esses clientes aqui, acreditando que eles sabem que precisam do nosso serviço, não vai funcionar. Não funciona. Por quê, gente? Da mesma forma que você saiu de uma faculdade, não teve absolutamente nenhum conhecimento do que era uma regularização, o cliente, ele não sabe. Essa forma, ela é uma forma que ela não vai funcionar. Se você hoje acreditar, entrar, hoje o que eu costumo falar, né, tem até uma das mentorias, que eu tenho uma mentoria que é mentoria de marketing para a parte de regularização, que eu realizo somente com alguns alunos, né, quando eles entram no curso, eu dou ali como bônus, então ela não é uma mentoria comercializada. E nessa mentoria, a gente fala sobre a questão do marketing. E tem o marketing de esperança e o marketing de conteúdo.
Hoje, a maioria das pessoas trabalham com marketing de esperança. O que seria o marketing de esperança? Eu aprendi o que é regularização, a Bruna me falou o que é regularização, eu entendi que existe essa demanda. O que eu vou fazer? Eu vou falar para as pessoas ali, vou colocar um post escrito assim, ó, faço regularização de imóveis. Isso se chama marketing de esperança. Você vai sentar e esperar alguém chegar até você. Você precisa fazer isso de forma assertiva, tá? Se você não tem um direcionamento, não adianta. Colocar para o cliente que ele precisa fazer uma regularização sem ter uma justificativa para isso não faz sentido. Não faz sentido. Daí hoje, quando eu pensei em trazer para vocês esse tema, né, de como que vocês poderiam atrair esses clientes de forma gratuita. Quando eu falei, peraí, como é que eu posso fazer isso de forma gratuita? Eu peguei meu escritório. Como eu falei, 2023 tem sido um ano totalmente atípico. Então a gente falou assim, foi uma decisão que eu tomei em dezembro de 2022. 2023 vai ser o maior ano da minha empresa. E por muito tempo a gente tem segurado a escala da nossa empresa. Por quê? Por conta de não ter mãos para isso, por conta de não ter ali pessoas trabalhando junto com a gente para isso. Daí a gente falou, não, agora vai ser diferente. Então a gente fez esse direcionamento. Hoje, a minha empresa, com 2023, ela está crescendo muito mais comparada a 2022. E vai ser muito maior. E eu parei para pensar, como é que eu atraio os clientes de forma gratuita? Então, eu analisei duas formas. Eu fiz duas coisas aqui dentro do meu escritório. Foram duas coisas que eu fiz de forma correta e que trouxe esses clientes para mim. E que eu estou fechando contrato. E que eu sei que vai surgir mais clientes. E quais são essas formas? Primeiramente, é você entender, talvez você já tenha até escutado eu falar um pouco sobre isso, você entender o que é regularização de imóvel. E aí, você vai fazer o seguinte, eu até vou anotar aqui. Espero que eu não escreva errado, hein? O primeiro ponto é um ponto de consciência. Você vai ter que elevar a consciência das pessoas que precisam do seu serviço. Não adianta você trabalhar com regularização se você não eleva esse nível de consciência. Como é que a gente eleva esse nível de consciência? Basicamente, é você falar da forma com que ela entende. O que muita gente hoje fala, gente, aí você vai começar lá na construção civil, aí você fala, vou falar difícil. Eu escutei isso em uma matéria no primeiro período da faculdade. Eu acho que o nome da matéria era metodologia científica. Eu não me lembro certo. Foi uma das primeiras coisas que eu escutei na faculdade. Existem formas de linguagem diferente para cada tipo de pessoa. De fato, existe. O cliente, quando você vai falar com o cliente, você tem que imaginar que o cliente não sabe absolutamente nada. Você tem que imaginar que o cliente é como se fosse ali a sua avó, que não tem absolutamente nenhum conhecimento. Você vai ter que levar o nível de consciência dela. Então, se você quer testar isso hoje, para saber se você vai conseguir captar cliente aí de forma correta, testa ali com sua avó, com seu tio, que não tem conhecimento, sua mãe, talvez, seu pai, com pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre isso. E aí você vai fazer o quê? Você vai mostrar para elas o que é regularização. Só que você vai testar isso antes de testar com o cliente. Então faça isso dentro da sua própria casa. Olha, você precisa fazer uma regularização e argumenta. Gente, vai ser ali um bate-volta. Você tem que pegar uma pessoa e ter um bate-volta como se fosse o seu cliente. Tenta vender para essa pessoa. Tenta vender para essa pessoa. Por quê? Porque tem várias objeções, tem vários pontos que o cliente pensa e que essa pessoa também vai pensar. E quanto mais claro você vai para o mercado, mais fácil fica de captar esses clientes. Então, essa consciência você vai conseguir entender a hora que você começar a fazer com outra pessoa. Então, começa a fazer isso com uma pessoa perto de você. Testa isso hoje. Olha, você precisa regularizar imóvel. Por quê? Aí a pessoa vai te argumentar. Eu não vou dar as minhas respostas, eu não vou dar as respostas do meu cliente porque eu quero que você teste isso. Eu quero que você teste isso. Então, você vai elevar o nível de consciência. Elevar o nível de consciência e eu quero que você faça isso com as pessoas perto de você. Testou com o primeiro, viu que foi difícil? Testa com outra pessoa. Foi difícil ainda? Testa com outra pessoa. Foi difícil ainda? Testa com outra pessoa. Isso com as pessoas perto de você. Por quê? Você vai testar e quando você chegar no mercado, não tem para ninguém. E quando você está fazendo esse processo de teste com a sua avó, com o seu tio, com não sei quem, com não sei quem, essas pessoas estão começando a entender o que é regularização. Estão começando a entender. E foi esse processo que eu fiz. Eu, por muito tempo, eu gerei consciência e eu estou fazendo isso agora. Eu estou fazendo isso agora. Eu vou contar para vocês um post que eu fiz no meu
Eu não lembro se eu postei no WhatsApp, mas eu postei agorinha no Instagram, onde eu mostrei assim para a pessoa. E não é nesse Instagram aqui, tá? Eu mostrei assim para a pessoa. Eu mostrei um cliente que chegou no meu escritório. Então, eu peguei a matrícula, só tirei a foto e falei assim, ó. Mais um cliente multado por ter feito um puxadinho. Mais um cliente multado por ter feito um puxadinho. E aí, galera? Aí é a hora que a pessoa fica desesperada. Aí eu falo, porque puxadinho, todo mundo entende o que é um puxadinho. E eu fiz isso no meu negócio hoje. Então, o que eu tô trazendo para vocês aqui é do campo de batalha. É do campo de batalha. Eu vou postar esses stories agorinha aqui no meu Instagram. Porque eu fiz isso agorinha. Fiz isso agorinha. Então, ó, mais um cliente sendo multado. O cliente levou multa? Levou. E eu só tô contando aquilo ali de uma forma com que essa pessoa entenda, com que essas pessoas entendam. Você sabe quais são as respostas que eu recebi em relação a isso nesses stories? Bruna, pelo amor de Deus, que negócio é esse? Às vezes a pessoa já passou ali pelo meu stories várias vezes, eu já falei sobre isso, mas olha, eu falei de uma forma com que ela entende. E eu usei isso no meu negócio. O que eu tô falando para vocês aqui, isso aqui é o que eu tô fazendo agora no meu escritório. É que o stories que eu postei há pouco tempo, sei lá, há 1h30, 2 horas, há 2 horas. E é por isso que eu tô trazendo isso para vocês. Eleve o nível de consciência. Talvez a pessoa não feche com você ali de cara, mas ela vai gerar ali um incômodo, aquela sensação assim, meu Deus, tem alguma coisa errada. E eu fiz isso. Se tá dando certo para mim, por que não vai dar certo para você? Combinado? Então, esse é o primeiro ponto. E qual que é o segundo ponto? Esse segundo ponto, gente, eu não trago nada sem testar antes. E é uma das coisas que a gente fez. O próximo ponto é você fazer um post sobre os serviços. O que é isso? Então, o que a gente fez? E essa nem foi ideia minha, foi ideia do meu irmão, que agora está trabalhando comigo, e que ele falou, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui porque vai dar certo. Quando você eleva o nível de consciência, você tem pessoas entendendo sobre o que é esse serviço. Você tem pessoas que sabem o que é regularização. Você tem pessoas que sabem que precisam desse serviço. Você tem pessoas que podem vender esse serviço para você. Tudo de forma gratuita. Até agora, tudo de forma gratuita. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um post falando sobre o serviço que você faz. Daí, meu irmão mandou fazer esse post para a gente colocar aqui no escritório. E esse post, basicamente, é um post básico, onde eu coloco ali os tipos de serviço que a gente faz. Os tipos de serviço. Bruna, mas você não falou que a gente tem que gerar uma consciência para as pessoas? Sim, você gerou consciência. E aí você treinou ali várias pessoas para vender esse serviço para você. E aí, depois disso, você vai fazer um post sobre o serviço que você faz. E você vai compartilhar esse post e pedir para as pessoas que você já treinou, que você já conversou, para que elas postem ali para você esse post. Realizem esse post. E foi o que a gente fez aqui. Como é que você vai fazer então? Coloca os serviços ali: regularização de imóvel, desdobro, projeto de prefeitura, projeto de alvará de reforma, habite, regularização na receita, regularização no cartório. Coloque esses serviços e entregue para a pessoa. Peça, gente, é isso. Eu estou falando de forma gratuita. Isso vocês não têm noção do quanto vai dar retorno financeiro para vocês, do quanto de clientes vão surgir através disso. Por quê? Não é você mais que está falando sobre o serviço, você treinou basicamente pessoas para falar sobre o seu serviço. Ah, Bruno, mas eu falei com a minha avó, ela é um pouco mais limitada. Sim, mas se ela entendeu, ela consegue passar essa informação para frente sem nenhum problema. E não tem nada melhor do que as pessoas venderem o seu serviço. Então, não é mais só você falando. Uma coisa é eu chegar e falar assim, cara, eu sou muito bom. Eu sou muito boa na regularização. Outra coisa é chegar alguém e falar para você assim, ó, fecha o serviço com a Bruna, porque a Bruna é muito boa na regularização. Existe uma diferença total nisso. E isso você consegue fazer de forma gratuita. Gratuita, sem ter que investir nenhum centavo. Sem ter que colocar a mão no bolso e tirar nenhum centavo. Fazendo essas duas estratégias. E foram estratégias que eu trouxe aqui, que eu estou testando agora, nesse momento, que a gente já testou e nesse momento agora está funcionando dentro do meu escritório, que eu acabei de fazer dentro do meu escritório e vai trazer resultado para vocês. Então, ó, como eu falei, né, são muitas regularizações já, afinal, né, a demanda para esse tipo de serviço são mais de 30 milhões de imóveis irregulares.
Existem os clientes, mas você tem que atrair esse cliente, porque quanto mais cliente você tem, na verdade, nem é quanto mais cliente. Quanto mais cliente certo você tem, mais dinheiro você tem no seu bolso, mais faturamento você tem ali por mês trabalhando na sua área com a parte de regularização de imóvel. Diferente de qualquer outra área, diferente de obra que você tem que competir com as outras pessoas, diferente de obra que você tem que ficar ali muito tempo realizando esse serviço, as regularizações são muito mais rápidas. Então, você, engenheiro civil, arquiteto e técnico, vai ter que fazer esses dois pontos. Gerar a consciência e criar um post sobre isso e pedir para que essas pessoas compartilhem isso para vocês.